eu sou uma mulher de fé. Tenho subido todos os dias nessa tribuna para falar sobre a PEC 55, alertar esse plenário, alertar o país sobre as consequências que essa matéria vai trazer para a vida do povo brasileiro. Mas hoje eu queria, ao invés de só falar contra a PEC, apresentar alternativas à PEC e fazer um relato a esse plenário. Nós fizemos uma reunião, senhor presidente, hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na CAI, em que a pauta era uma pauta propositiva para que saíssemos da crise em que nos encontramos. Não pautei na CAI nenhuma matéria que fosse ou dissesse respeito à despesa pública, nem tampouco renúncia de receita, porque, infelizmente, na CAI, a maioria dos projetos que os senhores senadores apresentam, muitos dos quais sobem nessa tribuna pedir austeridade, são projetos que ou aumentam a despesa ou reduzem a tributação. E são os mesmos senadores que vêm aqui pedir austeridade. Então, achei por bem que a CAI não poderia pautar matérias que fossem contrárias a essa proposta de emenda constitucional, já que nós estamos discutindo austeridade e me parece que essa é a principal matéria que nós temos para discutir na casa. Então, inovamos a pauta e colocamos matérias que não têm impacto financeiro, não têm impacto na União, não têm impacto no orçamento, mas têm impacto positivo na vida das pessoas. Qual foi a primeira matéria que nós colocamos na pauta para discussão? O duplo mandato do Banco Central. Por que a gente defende o duplo mandato do Banco Central? O Banco Central tem que cuidar da inflação, mas também tem que cuidar do emprego, como faz o Banco Central americano, o Fed. Por que isso é importante? Porque quando o Banco Central for discutir o aumento de juro para frear a inflação, ele, antes de fazer qualquer discussão e elevação da taxa de juros, ele vai ter que pensar na consequência que essa taxa de juros vai ter no mercado de trabalho. Então, com certeza, ele vai ter uma posição mais mediada. Não vai ter uma posição de colocar um juro estratosférico como nós temos hoje, porque cabe ao Banco Central brasileiro hoje apenas cuidar da inflação. E mesmo que não seja uma inflação de demanda, lá vai o Banco Central aumentar a Selic, porque ele não tem compromisso com o desenvolvimento econômico, com o emprego, com o crescimento do país. Tem compromisso com a inflação e ele acha que o principal instrumento para combater a inflação é aumentar a taxa de juros. O Banco Central, na realidade, se tornou um sindicato dos bancos, porque interessa aos bancos ter uma Selic maior, interessa aos bancos repassar isso e fazer o discurso que, em razão da taxa básica, pode aumentar os juros para quem está na ponta. Mas não só isso, porque é muito mais importante para o banco, mais calmo para o banco, investir em títulos públicos que dá uma renda garantida de 14% do que emprestar no mercado e correr risco de não receber. Engraçado, senhores, o banco é uma instituição genuinamente capitalista, mas no Brasil não corre risco. É muito engraçado isso. Prefere os títulos públicos. Por isso que a gente achou que esse projeto era importante. O segundo projeto que nós colocamos em discussão, e esse projeto teve o relatório aprovado, vai ser discutido na próxima semana. Um segundo projeto que nós pusemos em discussão, o relatório, e que também é uma alternativa a essa PEC, já foi falada aqui, é retornar o imposto de renda para quem ganha lucros e dividendos, porque nesse país, quem ganha lucros e dividendos não paga imposto de renda. Paga a pessoa física, paga a pessoa jurídica, aliás, pessoa física tem uma alíquota de 27% e quem ganha lucros e dividendos não paga. E tinha uma alíquota em 96 de 15%. Eu não acho justo a gente aprovar uma PEC aqui que vai limitar o crescimento real do salário mínimo, que vai impactar a vida da maioria das pessoas, e não ter nada que impacte a vida de quem ganha mais. Não é justo. Quem é que vem defender esse povo aqui? Porque quem ganha lucros e dividendos vem para essa casa fazer lobby, mas o trabalhador não vem. Quem ganha salário mínimo não vem. Então, nós apresentamos esse projeto, já foi lido o relatório e nós pretendemos votar na outra terça-feira.
O outro projeto já foi dito aqui pelo senador Ivo Cassol, pelo senador Regufe, pelo senador Lindbergh, são os projetos de regulamentação da taxa de juros no país. Não é limitação, é regulamentação. Vários países regulamentam, Bélgica, França, Portugal. Eu, particularmente, apresentei um projeto baseado na legislação portuguesa de regulamentação do sistema financeiro, que é o artigo 192 da Constituição Federal. Vários projetos foram apresentados nesse sentido aqui durante os governos do Lula e da Dilma. Nós não conseguimos apoio da base aliada para aprovar. Eu gostaria muito de ter agora o apoio. E mesmo com o esforço da presidenta Dilma de trazer a Selic a 7,25 em 2012, nós ainda assim não conseguimos baixar os juros no país. Pelo contrário, houve uma pressão em cima do governo para aumentar. Então, eu espero, sinceramente, que a gente possa votar esse projeto, que a gente possa mostrar para a sociedade que o Senado brasileiro se preocupa com o que o povo vive. Um quarto projeto que nós colocamos também em discussão, lemos o relatório e vai para a votação na próxima semana, é acabar com o lucro sobre capital próprio. Esse lucro sobre capital próprio é uma isenção tributária que foi criada para as empresas quando foi implantado o real. Os senhores lembram que foi feita a paridade do real com o dólar. Isso melhorou a situação do povo, mas piorou para quem aplicava no mercado financeiro. O povo, como nunca aplicou no mercado financeiro, não perdeu. Mas quem aplicava no overnight, quem aplicava no mercado, ia perder. Aí o governo fez essa gambiarra que a gente chama hoje de jabuticaba, porque só tem no Brasil e na Estônia. E não tirou mais, passou o plano real, passou vários anos e continua isso aí beneficiando um setor que já ganha bastante na sociedade. Dizem que isso é para incentivar investimento. Se incentivasse investimento, nós não teríamos uma taxa decrescente de investimento privado no Brasil. E um quinto projeto que nós também lemos o relatório na CAI foi da redução dos salários dos senadores. Estamos propondo pelo menos a redução de 10%. Eu tinha proposto isso originalmente e a senadora Regina fez o relatório e foi melhor ainda. Está voltando a base do salário de senadores e deputados ao que era em 2014. E não ao que é agora, menos 10%. Porque não é possível, senhores senadores e senadoras, nós impomos ao povo brasileiro perder renda, perder salário e nós ficarmos aqui, livres, leves, soltos com os nossos salários, com todos os benefícios que nós temos. Com que cara a gente pode olhar para a população? Qual é a consciência que a gente vai ter? Então, pelo menos, vamos fazer um gesto. Nós já acabamos com o 15º e 13º, vamos reduzir o salário dos senadores, vamos acabar com assistência à saúde vitalícia. São exemplos que nós podemos dar. Nós não queremos austeridade para a população? Comecemos por essa casa. Por isso que eu fiz questão, senhor presidente, de falar aqui, porque eu queria apresentar esse conjunto de medidas que nós apresentamos na CAI hoje, apresentamos os relatórios, lemos, alguns encerramos a discussão, outros foram pedidos de vista e nós vamos voltar a discutir na próxima semana. Eu queria fazer um apelo à base do governo que fosse para a CAI, porque hoje a base do governo não deixou dar quórum na CAI. Faltou um senador para a gente poder deliberar sobre projetos importantes. Aliás, a assessoria do governo estava fazendo corredor polonês no corredores das comissões. Queria pedir para não fazer isso, é muito ruim. Senador, deixa o senador ir lá, votar, discutir, vota contra. A gente tem que ter coragem na vida de colocar a cara e dizer o que nós somos contra e o que nós não somos. Então, vai lá na comissão e faz esse debate. Como quero lamentar aqui a ausência de senadores, principalmente da base do governo, na discussão da PEC 55 que nós tivemos de manhã na audiência pública. Fizemos uma audiência pública aberta aqui pelo presidente Renan Calheiros, tivemos os nossos convidados e o plenário estava vazio. Aliás, a base do governo mal apareceu, vieram alguns aqui. Senti falta do nosso relator, senador Eunício, senti falta do líder do governo, que não esteve aqui na discussão da audiência pública, senador Eunício. Eu gostaria muito de ter tido sua presença, assim também como do senador Aloísio, que é o líder do governo. Então, eu queria lamentar, o parlamento é para debater, para discutir. Se nós não discutirmos essas matérias, quem vai discutir? É o
mínimo que nós podemos dar ao povo brasileiro, é debate e informação. E, por fim, aprovarmos a emenda, sim, do referendo, porque a última palavra tem que ser de quem sustenta esse país. Muito obrigada, senhor presidente.